Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal e eu espero que essa aula, esses 3 hábitos que vocês vão aprender, façam bastante diferença no seu dia a dia de vendas. Olha só, se no final do vídeo você gostar, deixa o teu like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e clica no sininho, se inscreve, porque a gente coloca conteúdos toda semana aqui para te ajudar na nossa missão de dobrar as suas vendas, tá bom? E vamos para a aula então. A aula de hoje é a seguinte: 3 hábitos que impedem que você dobre as suas vendas. Eu quero refletir com vocês a respeito de 3 hábitos que podem estar dificultando os seus resultados. Gente, vai ser muito importante a gente refletir sobre isso, porque a minha intenção nessa aula aqui é que você saia dessa aula com a consciência, com a possibilidade de você refletir a respeito do que você vem fazendo. Às vezes a gente faz coisas dia após dia, entra numa rotina sem pensar, sem ter a consciência se aquilo que está sendo feito está sendo bom ou se aquilo que está sendo feito não está trazendo o resultado que a gente quer. E veja, eu quero refletir hoje com vocês a respeito de 3 hábitos. Não são 10, não são 20, são 3. Esses 3 hábitos podem estar impedindo vocês de conseguirem vender mais. E, gente, eu não fico falando nas minhas aulas, nos meus vídeos, a respeito de dobrar as vendas, que é uma coisa impossível de acontecer. Não. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é acompanhar mulheres, ajudar e ensinar mulheres a dobrarem as suas vendas. Então veja, eu sei como faz isso. Eu sei como faz isso. A grande questão é como que a gente vai aprender isso e vai aplicar. Isso é o mais importante. Porque eu quero vender o dobro do que eu vendo hoje. Só que se tudo que eu falo fica aqui só com vocês, só na cabeça de vocês e não levam para a prática, é óbvio. Isso não vai ter alteração no dia a dia, não vai ter alteração no resultado. E a gente começar a refletir a respeito desses 3 hábitos que podem estar impedindo, já vão trazer a consciência para vocês. E veja, o primeiro passo da mudança, gente, é a consciência. De novo, o primeiro passo para a mudança é a consciência. Se eu não sei que eu estou errando, se eu não sei que isso que eu estou fazendo não está sendo satisfatório, eu não vou mudar nunca. Porque eu não tenho nem a consciência. Agora, o primeiro passo para a mudança é a consciência. Então, é isso que eu quero trazer nessa aula com vocês, refletir bastante a respeito desses hábitos, para que cada uma faça essa análise. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, isso aqui eu posso melhorar. E a gente vai começar a refletir sobre tudo isso. Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês? Vamos para frente, então. Primeiro hábito, tá? Hoje eu vou ser direta nesse vídeo nosso, por quê? Porque eu quero que a gente tenha bastante tempo para refletir a respeito disso. Primeiro hábito que pode estar te impedindo de dobrar suas vendas: falta de planejamento. Fazer as coisas na loucura. Pegar tudo para fazer ao mesmo tempo. Não se organizar. Não saber como e por onde começar. Gente, falta de planejamento é um calo para muitas de nós mulheres. É difícil lidar com isso para muitas de nós. A gente sai fazendo um monte de coisa junto, um monte de atividade junto. Aí mistura almoço, cuidar de filho, limpar, lavar louça, com ligar para cliente, com dar retorno de follow-up, fazer fechamento de venda. Então, o primeiro hábito que talvez esteja te impedindo de dobrar suas vendas é o hábito de não se planejar. Hábito de não se organizar. Hábito que a gente tem de sair fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Eu dou conta, eu sou mulher, eu faço tudo junto mesmo e vambora. O que acontece?
A gente começa a entrar, gente, numa loucura de simplesmente fazer o que é urgente. Quando eu faço o que é urgente, eu não tenho o discernimento se aquela atividade vai me fazer vender mais. Se é aquela atividade que vai me levar para o resultado. Se eu faço tudo através das coisas que aparecem para eu resolver no dia, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu começo o dia já naquela loucura, o que acontece comigo? Eu saio fazendo coisa atrás de coisa que não me levarão para o resultado, que no nosso caso aqui é dobrar minhas vendas. Se vocês têm esse hábito de fazer tudo junto ao mesmo tempo, se vocês têm esse hábito de não se organizar, de não se planejar, isso pode ser um grande impeditivo de você aumentar suas vendas hoje. E eu não tô te falando isso porque eu acho, eu tô te falando porque eu fui assim. Eu já fui assim. Eu não me organizava, eu simplesmente saía na loucura, fazendo, acontecendo, misturando todas as atividades. Eu misturava muitas atividades profissionais com as atividades pessoais. Eu achava que isso era normal, que dava conta, que eu sou mulher, eu faço, eu aconteço. Eu terminava o dia, gente, exausta, sem resultado. Porque se eu terminasse o dia exausta com resultado, dobrando minhas vendas, vendendo mais, ainda até vai, mas não, sem resultado. Então aconteceu isso comigo e eu, gente, eu tenho um perfil bastante expressivo, eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de falar, tal. Eu não sou do perfil de se organizar. Eu não sei vocês, mas eu não sou do perfil de se organizar. Eu tive que aprender a fazer isso. Eu tive que mudar um hábito dentro de mim, que era o hábito de não se planejar, de sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tive que mudar esse hábito. E mudar hábito é fácil? Mudar hábito é tranquilo? É completamente confortável mudar um hábito? Não! Muito pelo contrário. É difícil. Mudar hábitos requer disciplina. Requer muita disciplina, muita força de vontade, porque no começo é muito difícil. Então, assim, eu já passei pelo fato de fazer as coisas tudo junto ao mesmo tempo, sem organização, sem pensar em qual atividade de fato me levaria para vender mais, qual atividade que eu poderia deixar para depois, porque não iria fazer diferença no meu dia a dia. Eu comecei a selecionar melhor as minhas atividades dentro de uma organização. Só assim, gente, que você vai conseguir olhar para a tua rotina, olhar para o teu dia a dia e falar assim: epa, eu preciso fazer mais ligações de prospecção, porque eu estou atendendo poucos clientes por semana. Ou não, eu preciso me atentar melhor aos meus follow-ups, aos meus retornos de venda. Porque eu não consigo fechar na primeira reunião e eu tenho que sempre retornar. Só que eu esqueço, passo o dia, eu combino de ligar para o cliente na quinta, eu vou lembrar na sexta, no final da tarde, e por aí vai. E aí você vai conseguir ter essa análise um pouco mais crítica a respeito das suas atividades. Porque, meninas, em vendas não tem mágica. Eu sempre falo isso para vocês. A venda não cai no nosso colo. Não é assim, olha, hoje eu acordei com o cu virado pra lua, desculpa, mas hoje eu acordei desse jeito e todo mundo vai querer comprar comigo. A gente sabe que não acontece isso. Vocês sabem. Então isso não acontece, isso não cai no colo. Eu preciso buscar, eu preciso lutar, eu preciso fazer todo o meu trabalho para que essa venda aconteça. Só que se eu preciso fazer um trabalho, se eu tenho atividades que vão me levar para a consequência, que é a venda, se eu tenho essas atividades que vão me levar para a venda e eu não consigo organizar essas atividades, qual é a chance de eu chegar nesse resultado? É muito baixa.
a chance é muito baixa. A gente precisa aumentar essa chance do resultado, aumentar, otimizar o nosso processo. Só que eu só consigo otimizar um processo que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu sei exatamente o que eu tenho que deixar de fazer. E aí, voltando um pouquinho de quando eu não me planejava, eu não me organizava, eu misturava atividades pessoais com atividades profissionais. A minha vida era uma loucura. No meio do dia, eu saía do cliente e ia passar na farmácia porque não podia esquecer de tomar meu remédio. Só que eu não tinha uma organização para isso. Eu misturava tudo. Quando eu misturava tudo isso, eu me perdia tanto no dia. Eu ficava com a cabeça voada, eu ficava, nossa, que eu não sabia, não tinha hora para nada. Não tinha hora de trabalhar, não tinha hora de fazer coisa para mim. Misturava tudo. Parava no meio do dia para muitas vezes fazer a unha. Por quê? No momento que eu podia estar procurando cliente, visitando cliente, não, estava lá. Mas por quê? Não tinha essa consciência. Quando eu comecei a me organizar e eu comecei a entender que, cara, o meu resultado em vendas, ou seja, as minhas vendas vão acontecer como consequência das minhas atividades. Se eu não faço atividades que vão me levar para venda, eu não vou vender, não vai cair no meu colo isso. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o primeiro hábito que pode te impedir de vender mais hoje é a falta de organização. Falta de organização. As minhas alunas que estão no método das mulheres de vendas, uma das primeiras coisas que a gente faz, gente, uma das primeiras aulas que a gente tem, planejamento. E aí é categorizar as atividades, o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito essa semana, o que deve ser feito daqui 2 semanas, o que deve ser feito daqui 3, 1 mês, 2 meses. E aí veja, em cima disso que vocês vão ter a possibilidade de analisar se o processo de vendas de vocês está sendo efetivo. Por quê? Se você fala com 10 clientes e fecha uma venda, alguma coisa está errada nisso tudo. Será que são as atividades que você está dando prioridade que não estão te levando para vender mais? Será que é o perfil do cliente que você está atendendo que não está alinhado com a tua promessa, com o que você ajuda? Será que a tua apresentação está sendo baseada em preço e não em valor? E toda vez que você vai apresentar, o seu cliente fica chorando preço, preço, preço? Ou seja, são várias análises, mas o que eu quero dizer é, você só vai começar a ter essa consciência do que você está fazendo se você se organizar. Então, se você ainda é aquela pessoa, aquela mulher que vai para cima, vai para baixo, faz tudo junto ao mesmo tempo e faz coisa pessoal, mistura com profissional e tá no cliente, sai do cliente, passa no mercado, sai do mercado, vai no açougue, sai do açougue, vai para... Provavelmente os seus resultados serão resultados de uma amadora em vendas. Uma profissional de vendas, ela sabe exatamente onde tem que estar o foco dela. Onde ela tem que priorizar. Legal, gente? Então, desses 3 hábitos que eu vou trazer nessa noite aqui para vocês, o primeiro, eu digo que é um dos mais importantes, porque é o primeiro passo da venda. Dentre as etapas da venda, tá? Dentre as etapas da venda, a primeira etapa é o planejamento. É a primeira etapa do funil de vendas. A gente não consegue fazer mais nada em vendas se a gente não se organiza. E tem razão, tem uma razão lógica de ser exatamente essa a primeira etapa do funil? Tem. Qual é essa razão lógica? Eu preciso primeiro entender quais são as atividades que eu tenho que fazer para que lá no final do funil gere mais venda. Faz sentido para vocês, gente? Ok? E olha só que pergunta interessante.
Como distribuir o tempo quando você tem todas as atividades de casa para fazer e o processo de vendas? Essa é uma pergunta maravilhosa, principalmente quando diz respeito a nós mulheres. É simples, a grande questão é, como isso ainda não é um hábito, se torna difícil e vai ser bem difícil no começo. Mas priorizando as atividades. E ainda mais quando a gente tem questões de casa, responsabilidades de casa, responsabilidades pessoais com filho, marido e tudo o que envolve. A grande sacada é a gente ter rotina e horário para tudo. Veja, gente, tem aluna minha, tem pessoas que eu acompanho, que eu faço a pergunta para elas, gente, me conta, na tua casa que você diz que você tem um monte de coisa, tem hora para acordar? Tem hora para tomar café da manhã? Tem hora para almoçar? Não, não tem. Cada dia é uma coisa, é uma loucura. Quando dá, isso já vai dificultar bastante. Então, tenha a rotina organizada na tua casa e entenda quais são os melhores horários que você deve focar no trabalho. E nesses horários, divida quais são as suas prioridades. Lembrando que prioridade é o que vai te levar a vender mais, o que vai te levar a fazer as vendas. Muita gente começa o dia vendo as pendências do dia anterior. Eu preciso abrir meu e-mail, eu preciso ver quem mandou o WhatsApp, eu preciso isso e aquilo. O que você tem que entender é essa atividade que eu estou fazendo, sempre faz essa pergunta. Vai fazer eu vender mais? Essa atividade agora vai me gerar mais vendas? Ou seja, essa atividade tem a ver com o cliente? Tem a ver com prospecção? Tem a ver com abordagem? Tem a ver com retorno de vendas? Com fechamento? Se tiver, lindo. Se tiver, lindo. Por quê? São as etapas que consequência será a venda. Então, veja, no começo vai ser bastante difícil, bastante desafiador. Você tem todas as suas atividades de casa e tem também a questão de vendas. É muito desafiador. Até o momento que você consegue equilibrar melhor isso. E eu sempre falo isso aqui, e para as minhas alunas eu falo mais ainda. Você, como vendedora, como dona de empresa, como gerente comercial, você não tem que trabalhar muito. Você tem que vender muito. E é diferente. Às vezes a gente passa 10, 12 horas por dia trabalhando e fazendo atividades que não nos levam para o resultado. E aí, gente, você pode trabalhar 12, 14, 18, 20 horas por dia. Se você não está fazendo atividades que vai te levar para o resultado, não tem mágica. Não tem mágica. Vocês entendem isso? Então, essa é a grande questão. Primeiro hábito, falta de organização. Segundo hábito, gente, nós vamos falar de 3 hábitos nessa aula. Segundo hábito, que pode te impedir muito de dobrar suas vendas, é falar demais e ouvir de menos. Esse aqui também, gente, é complicado. Se você faz a reflexão aí, não precisa me falar. Se você fala muito e ouve pouco, você tem uma grande chance de não estar conseguindo vender tudo o que você poderia vender. Bia do céu, por que isso? Isso não faz sentido nenhum. Para vender eu preciso falar. Para vender eu preciso argumentar. Para vender eu preciso ter lábia, como muita gente diz. Gente, o melhor vendedor é aquele que sabe ouvir. Sabe por quê? Porque nós, como vendedores, nós temos uma missão, que é ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem. E como que eu faço para saber se eu consigo ajudar uma pessoa a resolver um problema que ela tem? Como que eu faço isso? Falando sem parar? Parecendo uma matraca?
Que as pessoas não aguentam ficar 5 minutos perto de mim de tanto que eu falo? Não. Sabendo ouvir. Eu só vou saber se eu consigo te ajudar se eu te escuto. Se você se abre comigo. Se você, perto de mim, confia e me conta exatamente tudo que você está passando. Agora, eu só consigo entender se eu vou te ajudar, eu só consigo fazer isso se eu perguntar para você e você se abrir comigo. Então, gente, um segundo hábito que pode estar dificultando muito a vida de vocês é o fato de falar demais no processo de vendas. De parecer uma matraca que você não dá tempo nem do cliente pensar, você não para de falar, Não para de falar um minuto. Reflita sobre isso, porque acontece demais isso com a gente. Muitas vezes sem a gente perceber. Porque normalmente o nosso perfil comercial, esse perfil de vendas, é um perfil falante, é um perfil que gosta de fazer amizade, é um perfil extrovertido, a maioria, tá? Não tô dizendo todos. Mas a maioria de nós tem esse perfil mais extrovertido, gosta de falar, gosta de contar história, e tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo dentro do processo de vendas. A grande questão é, muitas vezes a gente extrapola, falando demais. E quando alguém fala demais comigo, eu não sinto firmeza que aquela pessoa pode me ajudar. Confio tanto nela que aí eu abro todos os meus problemas, falo tudo o que eu acredito que está acontecendo comigo. Não. Eu escuto, chega um momento que enche o meu saco, aí eu saio, vou embora. E ainda por cima, eu saio de uma maneira para não voltar mais. Então faz essa reflexão, gente, que é bastante importante, porque pode ser um hábito que esteja te afastando bastante dos seus resultados. Porque nós não temos que falar muito, gente. Nós temos que ouvir muito. E pra gente ouvir muito, a gente tem que saber perguntar. A gente tem que ter como base do nosso processo de vendas não afirmações, mas sim perguntas. Entende isso? Óbvio, em algum momento você vai ter que falar algo para o seu cliente, você vai ter que direcionar o teu cliente, você vai ter que ensinar algo para o teu cliente. Ainda mais como a gente vem aprendendo nesse novo modelo de vendas, que já não é mais nem novo, porque isso já aconteceu há quase 10 anos, que é o modelo da venda desafiadora, que a metodologia ensina que você tem que ensinar o cliente, não adianta agora só mais perguntar, também tem que ensinar, tem que direcionar, tem que conduzir. Óbvio que em algum momento você vai ter que conduzir e direcionar. Agora veja, se você fala sem parar, se você é prolixa, se você não deixa o seu cliente se expressar, gente, difícil. Isso sem dúvida tá travando muito seus resultados em vendas. Importante vocês refletirem sobre isso, porque parece que é algo batido já. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa que fala, não pode falar demais, o bom vendedor é aquele que ouve muito. Agora quero ver no dia a dia. Essa aula aqui é para fazer você refletir de como no seu dia a dia você está colocando esses hábitos. Primeiro hábito, falta de organização. Como que tá isso no seu dia a dia? Segundo hábito, falar demais, ouvir de menos, não deixar o cliente se expressar. Só você fala, apresenta, mostra produto, apresenta produto, mais um. Como que tá isso no seu dia a dia? Como que o cliente tem saído dessas reuniões contigo? Ou desses atendimentos com você? Super satisfeito com a compra feita, feliz da vida ou não? Tá te deixando falando sozinho? Essas são as nossas análises.
Então, esse encontro nosso para falar de hábito é um encontro muito reflexivo. E que nós temos que voltar para dentro de nós, pensar, refletir o que a gente tem feito, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar, caso a gente precise. Por quê? O primeiro passo da mudança é a consciência. Sem a consciência, gente, eu não consigo mudar nada. Porque se eu não sei se eu tô fazendo errado, por que eu vou mudar alguma coisa que eu não sei nem que eu tô fazendo de errado? Não faz sentido. Eu só consigo mudar algo que eu entendo que, opa, peraí, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui não tá me levando pro resultado que eu quero. Desse jeito que eu tô fazendo, eu não vou conseguir vender 2 vezes mais. Desse jeito que eu tô falando, eu não vou conseguir atender 10 clientes e vender para 8. Gente, vocês não têm ideia, vocês não têm noção. Ou se alguém já tem, compartilha comigo. O que é você ter uma taxa de conversão de 80%? Vocês não têm noção que é isso. É outra vida. Você atende 10 clientes, você sabe que pelo menos para 7, 8 clientes você vai vender. Isso é muito forte, mas por quê? Porque fala muito, pelo contrário. Porque entende o cliente. Eu gosto de uma comparação que eu sempre falo nos meus treinamentos, que é assim, a diferença de atendente e de vendedora. Atendente atende o cliente, atende. Vendedora entende o cliente. Essa é a diferença. Hoje, você está trabalhando como uma atendente ou você está trabalhando como uma vendedora? Você está entendendo o seu cliente, de fato, ou você está atendendo o seu cliente? Olha a diferença que tem isso. Olha a diferença que tem aí. E isso, gente, muda tudo. Muda tudo no seu processo. Porque se você só está atendendo, você só está servindo para lá buscar uma peça, mostrar a peça, tirar a peça do estoque, trazer. Agora não. Se você trabalha como vendedora, se você é uma dona de empresa que quer ter uma equipe de vendas e não de atendentes, você precisa educar a tua equipe, você precisa se educar que o teu trabalho é entender o cliente. Entender, não atender. Só que eu vou entender alguém falando que nem uma matraca sem parar? Eu não vou entender ninguém, muito pelo contrário, a pessoa vai encher o saco de mim e vai sair fora. Tá fazendo sentido para vocês? Então, esses hábitos, às vezes eles são tão enraizados na gente, acontece de forma tão natural que a gente não tem a consciência. E se eu não tenho a consciência, eu não tenho possibilidade de mudança. Se eu não tenho a consciência, eu não sei dizer para vocês que eu preciso mudar. Ok? Então, voltando, primeiro passo, falta de organização. Primeiro hábito que pode estar te impedindo muito de você dobrar suas vendas. Segundo hábito, falar demais e escutar de menos. Falar demais, ouvir de menos, deve estar muito difícil desse jeito. E aí a gente vai entrar no nosso terceiro hábito. Terceiro hábito que deve estar te impedindo de dobrar suas vendas é a falta de você ter um passo a passo para seguir. A falta de um processo, a falta de um passo a passo. O hábito de fazer as coisas sem pensar, do meu jeito. Bia, faz 20 anos que eu vendo, assim. Eu não vou mudar, não tem que melhorar nada, faz 20 anos que eu vendo assim. Se você tá feliz com o que você vende, gente, pra mim tá lindo. Agora, se você tá comigo nessa aula, se você tá comigo vendo esse vídeo, é porque você entende que você pode vender mais. Você entende que você pode dobrar suas vendas e provavelmente você quer isso. E se você quer isso, se você quer buscar isso,
muitas das coisas, muitas das atividades que você faz não estão te levando para o resultado que você deseja. Se hoje eu te pergunto, detalha para mim o teu processo de vendas, você não sabe, significa que você faz na intuição. E, gente, a maioria de nós começa trabalhando com vendas dessa maneira. Isso é normal. Por que isso é normal aqui no Brasil? Porque nós não temos a cultura de estudar vendas. A gente acredita que para trabalhar com vendas não tem que estudar. Eu vou vender porque é o que eu consigo fazer agora já de cara, não vou precisar me formar, não vou precisar ir para a faculdade, ficar 2, 3 anos, 4, 5 anos até poder trabalhar, eu já saio trabalhando e vou fazer meu dinheiro. A maioria das pessoas pensa assim. Se eu não preciso estudar e eu já saio trabalhando com vendas, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer desse jeito mesmo, deixa quieto, vamos lá. Só que veja, de novo, você só consegue mudar alguma coisa que você tenha a consciência de que aquilo está errado. Ou de que aquilo pode ser melhorado, não é que está errado. Por exemplo, quando eu comecei a vender, fazia do meu jeito, não sabia nem o que era técnica de venda, processo, nada. Atendia o cliente do meu jeito, fazia do jeito que eu achava. Tudo que eu fazia era errado? Não. Eu fazia muita coisa intuitivamente bem. Tanto é que depois que eu fui aprender, estudei processo, eu vi que muita coisa eu ia continuar fazendo. Só que qual era a diferença? Eu ia continuar fazendo agora conscientemente. Essa é a grande questão. Se você faz algo inconsciente, se você faz pelo feeling, se você faz na intuição, você não consegue perceber se aquilo que você está fazendo é bom, se aquilo está dando resultado, se você deve continuar fazendo. Você não consegue ter essa comparação, essa análise, porque você faz as coisas intuitivamente. Você faz as coisas do jeito que você tá no dia. Você tá bem, você acorda feliz da vida, você vai, arrebenta. Você tá meio malzinha, você acordou de TPM, matou teu dia. Porque depende muito dessa intuição. Então, um terceiro hábito que pode estar te impedindo muito de não conseguir avançar nas suas vendas, ou seja, dobrar seus números, é o fato de você estar fazendo muita coisa na intuição. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que talvez muitas das coisas que você já faz esteja legal, esteja certa, só que você não tenha consciência de saber, isso eu devo continuar fazendo. Ou não, isso daqui eu preciso melhorar. E a gente só consegue mudar quando a gente tem consciência. Entender esses hábitos, gente, faz com que a gente comece a ficar um pouquinho mais seletiva em relação às atividades que a gente tem feito. Então, por exemplo, vou dar aconteceu com um dos meus alunos essa semana passada, tá? A gente faz a mentoria, eu faço acompanhamento com eles para ver como que tá aplicando isso. E aí, durante muito tempo, o que ela fazia? Ela fazia a prospecção, pegava o nome da pessoa da empresa e mandava um e-mail de apresentação da empresa dela. Fez isso durante muito, muito tempo. Só que ela não tinha ainda consciência de que essa atividade não estava gerando mais contato. Não estava conseguindo prospectar dessa forma. As pessoas pediam e-mail para ela, nem via e-mail, ela também não conseguia acompanhar, não ligava de volta, não gerava nada. Só que ela não conseguia ter essa análise. Quando eu fiz ela refletir, mas você está fazendo essa atividade, está te dando resultado? Não, não tá. Por quê? Por conta disso. Então vamos voltar um pouquinho, vamos refazer esse processo. Gente, é um negócio, juro por Deus, de maluco. Como que muda? Porque teve a consciência, nossa, não posso mandar e-mail para agendar reunião, não tá fazendo eu agendar. Mandar e-mail com a apresentação da minha empresa não tá fazendo eu agendar.
Eu não posso continuar fazendo isso. Aí a gente readequou esse processo e, como uma mágica, como um passe de mágica, começou a agendar a reunião. Mas por quê? Porque a atividade não estava condizente com o resultado que ela queria, que era agendamento de reunião. Só que não teve a consciência. Então, se eu não tenho a consciência, eu continuo fazendo e não gera resultado. E eu faço de novo e mesmo assim não gera resultado. Faço mais uma vez e não gera resultado. Aí eu vou ficando para baixo, eu vou ficando mal, eu não sei lidar com não, eu não entendo por que as pessoas não querem agendar comigo. E aí chega uma hora que eu falo assim, quer saber? Eu não sirvo para fazer prospecção. Ah, eu não consigo, eu não sirvo para fazer prospecção, não dá. Eu vou parar com isso daqui. E aí para de fazer atividade, mas não tem a consciência do que deveria fazer de diferente. Faz sentido para vocês? Então, gente, 3 hábitos que devem estar te impedindo de dobrar as suas vendas. Primeiro, falta de organização. Segundo, falar demais e ouvir de menos. E terceiro, não ter um passo a passo que você segue em toda a reunião. Fazer do teu jeito, fazer do jeito que acha que foi, que até agora deu certo, mas para você dobrar o seu número, se eu te perguntasse hoje, o que você precisa fazer para dobrar suas vendas? Você saberia me responder exatamente com esse passo a passo? Se eu te perguntasse hoje o que você precisa fazer para dobrar suas vendas, você saberia me dizer passo a passo? No começo da venda eu preciso fazer isso, no meio aquilo. Responde essa pergunta, não precisa responder para mim. Mas se você tá assim, nossa, eu não saberia responder para Bia o que eu de fato precisaria fazer para dobrar minhas vendas, significa que você tá trabalhando de forma intuitiva. É 100% errado isso, Bia? Não, lógico que não. Isso sempre vai acontecer, isso é muito bom, isso te trouxe até aqui, isso tá fazendo você vender tudo que você vende até hoje. Mas para elevar o resultado, só existe uma maneira. Você aprender esse passo a passo. Você trabalhar isso de forma profissional. E tendo a consciência de qual atividade você deve fazer, continuar fazendo, e qual atividade você deve parar de fazer. E esses 3 hábitos, gente, eles são muito... Como que eu posso dizer para vocês? Eles são muito enraizados em nós. Eles são muito fortes dentro de nós. Muita gente acha que para vender tem que ter lábia. Todo mundo fala isso. Lábia, tem que ter lábia. Olha, vende até a mãe se quiser. Significa que tem lábia para ficar falando. Não é isso. Todo mundo acha que para vender tem que viver naquela loucura. Tem que trabalhar um monte. Não pode ter tempo para nada naquela vida. Vocês imaginam isso? Também não é assim. E todo mundo acha que para vender a pessoa nasce vendedora. Nasceu com o dom de vender. Olha aquela lá, nasceu, vende até areia no deserto. A gente sabe também que não é bem assim. Então, a reflexão dessa aula para vocês é: desses 3 hábitos que eu tô passando para vocês, quais vocês devem prestar atenção para que vocês tenham a consciência do que deve ser melhorado? Quais desses 3 hábitos que vocês devem trazer ao nível de consciência, a ponto de ter a consciência do que precisa ser mudado, do que precisa ser alterado? Às vezes a gente fala muito de essa ferramenta, essa técnica de vendas, que vocês sabem que eu amo, eu sou apaixonada, foi isso que mudou minha vida, né? É esse processo todo de vendas, mas antes disso, tem esses hábitos que a gente precisa refletir sobre eles. O hábito de achar que eu tenho que fazer tudo do jeito que eu acho que é. Tudo na raça, como alguns falam, né? Eu sempre me virei, eu chego na frente do cliente, eu me viro. Tem um passo a passo. E é isso que
facilita a nossa vida. Isso não dificulta a nossa vida, pelo contrário, isso facilita. Porque é isso que vai te dar o norte de você saber, opa, o que eu fiz de errado aqui para não fechar essa venda? Ou, o que eu fiz de muito bom para fechar essa venda hoje? O que eu preciso fazer de diferente para atender 10 clientes e vender para 8? Imagina a vida de vocês atendendo 10 clientes e vendendo para 7, 8 deles. É outra vida, gente. Vocês não têm noção. Só quem tem essa taxa de conversão, que tem essa equipe de vendas assim, esse nível tão produtivo, tão otimizado, que tem essa análise. É outra vida. É outra vida. Eu já fui a vendedora que fazia 10 reuniões e não vendia para ninguém. Aí, aos poucos, achando que eu sabia, eu fui e vendia para um. Fazia 10 reuniões e vendia para um. Super estressada. Trabalhava que nem uma camela, não vendia, não ganhava dinheiro, não fazia nada. Só sabia trabalhar, só sabia fazer atividades que não me levavam para o resultado que eu queria. Vocês imaginam isso? Agora, uma coisa é você ter controle do teu processo, do que você deve fazer, do que você é bom, do que você tem que continuar fazendo, do que você deve prestar atenção. Porque hoje você faz 10 reuniões e vende para 7, vende para 8. Como seria a vida de vocês nesse cenário? Vocês não dobrariam as suas vendas, vocês triplicariam, quadruplicariam, em alguns casos, a venda de vocês. Só que é mágica tudo isso? Não. Tudo isso é você entender o que você faz, que você deve continuar fazendo, e o que você faz, que você deve parar de fazer. Porque não tem mágica. O resultado em vendas é o quê? Consequência das suas ações. Nada mais do que isso. O resultado em vendas é consequência das suas ações. Legal, gente? Espero ter ajudado vocês para que vocês reflitam a respeito desses hábitos e levem isso para o dia a dia, levem isso para a consciência. Assim, vocês vão, com certeza, melhorar muito o resultado de vocês, tá bom? É isso, essa foi mais uma aula, espero que eu tenha te ajudado e agora é colocar em prática. Leva isso para o teu dia a dia que vai fazer total diferença para você. Grande beijo, muito obrigada!